Estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. A gente está aqui iniciando mais uma semana, trazendo as principais pautas de esportes do momento. E de antemão, antes da gente partir para a nossa primeira pauta do dia, queria pedir para você que está aqui nos assistindo a deixar sua curtida, seu comentário, que não custa nada e nos ajuda bastante. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder aqui os nossos conteúdos diários. A gente está aqui de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, todo dia trazendo uma pauta de esporte diferente. Então, também nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, TV da Transparência, tudo junto, ao nome de usuário, onde lá a gente publica os nossos cortes, os principais comentários, as principais opiniões aqui do nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para a nossa primeira pauta do dia. Estou com o Ícaro, mais uma vez, aqui dividindo o espaço, dividindo os comentários. Partindo para a nossa primeira pauta, porque vai ter muita coisa para a gente falar no dia de hoje, né? Mas começar falando do Ceará, do Vozão, que jogou no sábado contra a equipe do Londrina, né? A gente fez todo o pré-jogo aqui na sexta-feira. Venceu, de virada, inclusive, 2-1. Vitória que tirou o Vozão momentaneamente da zona de rebaixamento. Não tinha acontecido ainda o jogo do Avaí no domingo, que voltou a colocar o Ceará na zona. Mas vamos falar primeiro como foi o jogo, né? Principais lances, os gols, toda a repercussão nos principais lances dessa partida que ocorreu na Arena Castelão. Já pode entrar aí os lances para a gente ir comentando, que começou de uma forma bastante atônita aí para o Vozão. A gente está vendo a escalação. Novidade maior é a estreia do Gabriel Nogueira, né, no gol, como titular, sem muita mudança nos 11 iniciais, também com o Luca, Nico Ferreira e Ludovico. Então tá aí. Matheus Nogueira, né? Falei Gabriel Nogueira, Matheus Nogueira no gol do Vozão. A gente tá vendo bola rolando, pontapé inicial da equipe do Londrina e tá rolando sem cortes, porque aos 15 segundos já vai chegar o recuo para o Matheus Nogueira, que estava estreando, que foi tentar sair jogando, o William Pote que foi pressionar, e aí ele acabou dividindo a bola saiu em tiro de meta, o torcedor pensou, né, de primeira, mas aí a gente viu, tá vendo na repetição, o Matheus Nogueira deu um pontapé no Potker e aos 15 segundos o Ceará já tinha um pênalti contra, né? A gente tá vendo que não tem muito o que discutir, chutou mesmo, Potker foi rápido e aí pênalti para o Londrina. Essa é a reação do torcedor realmente. 1 minuto de jogo, pênalti para o Londrina, o Matheus Nogueira até chegou a resvalar na bola, mas uma ótima cobrança do atacante do Londrina, camisa 20, João Vitor, e aí abriu o placar. A gente está vendo uma cobrança de falta do Melk, para fora, passa tirando tinta da trave, ainda na primeira etapa, aos 33 do primeiro tempo. E agora a gente vai ver o lance do gol, o gol de empate. Cruzamento do Nico Ferreira, cabeçada do Gabriel Rocha, empatando o placar para o Vozão, 1-1 na primeira etapa ainda, né? Belo cruzamento do Nico Ferreira. O garoto da base subiu mais alto do que todo mundo no terceiro andar e testou para baixo, como manda o manual. Já no segundo tempo, uma boa finalização do João Gabriel. Uma ótima defesa também. E no escanteio dessa finalização, o Mugni colocou a bola na cabeça do Luizão, que mais uma vez sobe mais alto do que toda a zaga do Londrina e bota pro fundo da rede. 2-1, gol da virada, né? Não foi um cruzamento, foi um passe do Mugni na cabeça do Luizão, sem marcação. Subiu, virou o jogo e o último lance de perigo foi realmente esse. 2 para o Ceará, 1 para o Londrina. Uma vitória que pode não ter convencido, né, na atuação dentro de campo, mas que foram 3 pontos que tinham que vir, né? O Ceará tinha que vencer de qualquer forma. O Londrina conseguiu vencer e conseguiu somar mais 3 pontos nessa luta contra o rebaixamento, né, Ícaro? É isso. Bom dia, Renan. Bom dia, telespectador que nos assiste. Falar um pouco mais sobre essa análise do jogo de Ceará versus Londrina que aconteceu lá no sábado na Arena Castelão. Poucos torcedores, né, foram até ao estádio para acompanhar esse time que continua muito ruim, muito abaixo, mas que conseguiu essa vitória ali de virada, né, sobre a equipe do Londrina. Ali coloca na tabela o Ceará realmente momentaneamente
havia saído do Z4, né? O jogo foi sábado. E aí no domingo o Avaí jogou e venceu a Ponte Preta por 2-0. Era esperado que o Avaí conseguisse a vitória, né? Contra praticamente a rebaixada Ponte Preta. E aí colocou de novo o Ceará na zona de rebaixamento agora com 28 pontos, né? O Avaí está com 29. O Daniel Paulista foi mais uma vez, mudou o time, né? Como é costumeiro nesses últimos jogos. Colocou ali, a gente vê a escalação, né? Que passa ali na tela. Geralmente não é a escalação que a gente vê dentro de jogo, né? O esquema tático que aparece dentro de campo é outro, né? A gente viu o Enzo Ludovico ali na ponta. Mas a gente sabe que o Enzo Ludovico joga como um lateral, como um ala. E aí o Daniel Paulista coloca 3 zagueiros ali, Luizão, Júlio César e o Gabriel Silva, o menino, né? Da base ali, que vem jogando os últimos jogos, tendo mais oportunidades. Na lateral, na ala esquerda, o Sávio, dando mais liberdade, né? Assim como também para o Enzo Ludovico na ala direita. E aí os alas normalmente sobem ali para atacar também junto, né? No meio de campo, Richardson, João Gabriel e também o Melk um pouco mais lá na frente. No ataque, Luca e o outro atacante do Ceará, o Nico, né? Que é a ponta ali, mas enfim, jogou com 2 homens no ataque, essa trinca ali no meio de campo e essa trinca também ali na zaga junto com o Zalo. Já falando alguns pontos negativos, né? Que não tem muito o que dizer, a gente viu nos melhores momentos. Com 20 segundos apenas de jogo, o Ceará já faz uma lambança, né? Que é ali um lateral cobrado, a bola cai no pé do Luizão, que joga ali, toca para trás para o Matheus Nogueira, que estava fazendo a sua estreia como na meta ali do gol do Ceará. E aí, meu amigo, o cara domina ali de forma errada, totalmente, perde ali o controle da bola, a bola vai um pouco mais para frente, o William Potker se aproxima, disputa a bola, ganha, e aí o Matheus Nogueira acaba fazendo a falta que é revisada pelo VAR, inclusive uma demora muito grande, a gente viu ali que foi nos segundos, ali 15, 20 segundos a falta, e com o VAR, o juiz só foi dar o pênalti aos 2 minutos e 30, 40 ali do jogo. Para você ver a demora que foi para ver um lance ali que claramente era pênalti. Então, enfim. Mas a questão é que o jogador do Londrina foi lá, né? O João foi bater e fez o gol. Não teve muito o que fazer. E aí, cara, o Ceará é aquela coisa. Com 20 segundos acontece um negócio desse. 3 minutos o Ceará já tá perdendo o jogo. Acho que o Ceará praticamente pode-se dizer que entrou perdendo já, né? Então, não deu muito para fazer nada. Não deu para fazer quase nada, o Ceará já estava perdendo. Para um time que era um confronto, querendo ou não, direto ali na zona de rebaixamento, o Londrina, perdão, tá ali em 18º, tá agora com 21 pontos. O Ceará fez ali um ponto importante, mas aí no final eu falo mais. E aí, enfim, o Ceará foi tentar algo ali, mas realmente o Londrina, com esse resultado 1-0, o Londrina não estava muito bom. O time ali tentou temperar um pouco o jogo, tentar ficar um pouco mais com a bola. E aí o Ceará foi tentar alguma coisa ali, mas mais uma vez, sem criatividade, sem efetividade. O Sávio, cara, o jogador chegou recentemente para chegar como titular, tá jogando, mas fez acho que talvez o pior jogo dele nessa temporada com a camisa do Ceará. Ele foi o pior dentro de campo, ali disparadamente, e não é à toa que o Daniel Paulista saca ele no segundo tempo e coloca o Sanches. Acho que já até poderia ter vindo com o Sanches, mas a gente sabe que o Sanches também já é um jogador que também não tá embalando ali na lateral esquerda. Enfim, o Ceará com os problemas todos que tem. Realmente um time fragilizado, é um time que as peças ali não estão se encaixando. O próprio Pavani também, mais uma vez, reserva. Um jogador ali que veio para tentar suprir a saída do Dieguinho, do Lucas Lima. Não está rendendo, já está na banco de reserva. Daniel Paulista já percebeu isso, a gente percebe dentro de campo. E aí o Ceará conta com aquela sorte, a sorte que o Ceará
nem estava tendo nos últimos jogos, né? Eu acho, nessa temporada. Que é um cruzamento que o Nico Ferreira acha ali. E a bola é desviada, inclusive, né? Desvia antes no jogador do Londrina. E aí vai na cabeça perfeita do Gabriel Silva, menino da base. Mais uma vez, um garoto da base resolvendo ali os problemas do Ceará no primeiro tempo e consegue o empate. E acho que a torcida já estava até preparando, já estava ensaiando a vaia, né? Aquela vaia que sempre vem quando o time vai mal, quando o time não está com o resultado ali que era esperado. E o Ceará consegue empate no final ali do primeiro tempo. Até tenta alguma coisa ali para conseguir a virada ainda no primeiro tempo, mas não consegue. E aí o 1-1 é o resultado do primeiro tempo, da primeira etapa. E a torcida fica calada, né? Não tem vaias, mas também não tem aplausos. É apenas um silêncio, né? A torcida entende ali que não estava ok aquele resultado, mas também, assim, para o que foi o jogo, né? Para o que se desenvolveu, era o que podia ter ali no momento. E aí no segundo tempo, o Daniel Paulista faz algumas mudanças na equipe, coloca o Lucas Mugni, tira o Richardson, também coloca aqui o Sanches, né? Como eu falei, no lugar do Sávio. O Renzo também entra no lugar do Luca. O Daniel Paulista foi pra cima. Era a única coisa que tinha que fazer, era ir pra cima para buscar os 3 pontos. Eu falo do Ceará que é fragilizado, mas a equipe do Londrina é, assim, péssima também. É muito ruim. Então, era questão, assim, de tempo, o Ceará ir para cima e conseguir pelo menos oportunidade para chegar ali mais no gol e conseguir essa virada. E aí a virada veio na bola parada novamente com o Lucas Mugni, que entrou, e realmente a gente viu ali que ele deu um belo passe, né? Uma assistência ali que foi quase um passe realmente para a cabeça do Luizão, né? As torres gêmeas ali, Gabriel Silva e Luizão, decidiram essa partida para o Alvinegro de Porangabuçu, que fez a sua parte, não jogou bem, não tem, assim, não vejo evolução. Realmente é questão, assim, de... Aconteceu ali essa vitória pelo jeito que teve, porque realmente o Londrina é uma equipe... Se a gente tem a Ponte Preta e o América Mineiro, a gente já vê a tabela quantos pontos estão ali certinho, mas já estão praticamente rebaixados pela diferença de pontos e pelo momento que está vivendo. A fase da Ponte Preta é horrorosa também. América Mineiro é uma crise ali sem fundo. E a gente sabe que o Ceará também está numa crise. E o Londrina é outro time ali. Se a gente for pegar mesmo, a briga é só Londrina, Avaí e Ceará. E ali talvez um Náutico. Mas o Náutico já está ali um pouco mais descansado, pelo menos. Mas a questão é que a briga é entre 4, no máximo 5 times ali para 2 vagas de rebaixamento, porque já tem 2 times que estão certo na briga. E mais uma vez eu digo, olhando esse jogo do Ceará e Londrina, o Londrina também, cara, ele tá ali a passos curtíssimos de ser o terceiro rebaixado ali. Porque o time não tem saída ali, realmente. O Gilberto, grande jogador ali, atacante, que já passou por inúmeros clubes aqui no futebol brasileiro, é reserva da equipe. Para você ver o nível que está o Londrina. E o William Potker está no lugar do Gilberto, titular. Então, realmente, está acontecendo alguma coisa no Londrina ali. A gente fala mais sobre o Ceará, a gente não fala mais tanto sobre a questão do Londrina. Mas a questão é que o Londrina está praticamente rebaixado também. O Ceará, com essa vitória, abriu 7 pontos de vantagem. E olha que o Ceará tá ruim. A gente tá vendo, esse jogo foi um jogo ruim, mais uma vez. Não tem jogo bom do Ceará, não tem evolução. Eu não vejo, pelo menos, acho que quem acompanha, torcedor, não vê evolução. A gente viu que o torcedor comemorou ali. Talvez o alívio de ter, naquele momento, saído da zona de rebaixamento. Mas no domingo, o Ceará já voltou para a zona. O Avaí tá fazendo a sua parte agora, tá brigando ali para sair da zona, saiu, tá tentando ali fazer o que o Ceará não fez nas últimas rodadas. Esse foi o terceiro adversário direto que o Ceará enfrentou. De 3, o Ceará ganhou apenas de 1, perdeu os outros 2. Contra o Cuiabá, podia ter vencido dentro de casa, podia ter passado o Cuiabá e passado o Náutico, já fora da zona. Perdeu dentro de casa por 3-1. Contra o Náutico, podia ter passado o Náutico.
Confronto direto, mais uma vez, perdeu também. E aí, contra o Londrina, realmente era decretar ali praticamente entrar junto num buraco mais fundo, junto com o Londrina. E porque o Avaí ganhou. Então, se o Ceará tivesse empatado, perdido, o Ceará, na próxima rodada, não ia nem brigar, não ia nem depender dele, nem de. Ia ter que mais 2 rodadas para conseguir tentar sair da zona de rebaixamento, torcer pelo Avaí, tropeçar. E agora vai ter uma sequência muito, muito difícil. Porque o Ceará estava pegando equipes que eram confrontos diretos. O Ceará pegou a equipe do Londrina que está abaixo, que está praticamente ali brigando contra muita coisa para tentar sair do rebaixamento, mas tá muito difícil também para a equipe do Londrina. O Ceará é o time ainda que tem esperança, tem chances, tem possibilidades que o Ceará pode conseguir vitórias, pode conseguir empates, que pode tirá-lo da zona de rebaixamento. Mas vai pegar o Vila Nova fora de casa. O Vila Nova que está lá em cima. Ou seja, o Ceará pegou uma sequência que era a sequência para fazer pontos. Agora vai enfrentar uma sequência muito difícil. Nos próximos 5, 6 jogos, o Ceará vai pegar time lá de cima da tabela, vai pegar o Vila Nova fora de casa. Inclusive, de 6 jogos, o Ceará vai jogar 4 fora de casa. Vila Nova, vai jogar contra o Fortaleza como visitante, vai jogar contra Novo Horizontino, vai jogar contra equipes Atlético Goianiense também. Ou seja, o Ceará vai ter o Sport, vai jogar aqui na Arena Castelão, contra equipes que estão lá em cima. Se o Ceará não fez contra essas equipes que estão mais abaixo, que estão mais fragilizadas, vai pegar equipes mais ajeitadas, vai pegar equipes mais fortes e não tem evolução desse time do Daniel Paulista. Daniel Paulista deu uma coletiva depois do jogo, que ganhou, enfim, respondeu a alguns jornalistas que estavam lá, né? Como sempre tem a coletiva pós-jogo também, zona mista, e aí deu algumas declarações do time, né? Falou aí algumas coisas. Mas a questão do jogo do Ceará é que venceu, não convenceu, tá jogando mal, mas fez a parte dele. Infelizmente, o Avaí venceu também. E o Ceará ainda está na zona de rebaixamento e vai ter uma sequência muito difícil agora para ter que lidar. O Ceará precisa de reforço, precisa de mudanças urgentes. Muito, muito, muito difícil a situação que o Ceará está vivendo. É uma vitória, mas ainda assim não é porque é uma vitória que a gente vai falar bem dessa equipe do Ceará, que jogou mal. É isso. O Ceará, como você já adiantou, né? Viaja para enfrentar o Vila Nova e o Avaí vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense, né? Equipe de meio de tabela ali. Então, se o Avaí continuar fazendo o dever de casa, né? Como vem fazendo nas últimas rodadas, pode ser até que continue vencendo, né? E aí vai ficando cada vez mais distante não falar um sonho, né? Mas esse objetivo do Ceará de sair do Z4. Mas enfim, daqui a pouco a gente vê a tabela para ver direitinho como é que tá essa situação e a gente comenta mais, né, sobre essa pontuação, sobre o Z4, Avaí, enfim, os candidatos ali ao rebaixamento. Concordo também com você que, para mim, o Londrina tá quase abraçando a América e a Ponte. A briga deve ser pela 4ª vaga aí para o rebaixamento à Série C. Mas, enfim, o Ceará jogou no sábado e ontem, no domingo, o Fortaleza, como a gente também fez o pré-jogo, viajou até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma fora de casa contra o líder e invicto em casa Criciúma, né, lá no Heriberto Rios, e conseguiu vencer 2-0. Fez um jogo assim de manual. O treinador Paulo Autuori venceu, né, na Série B e conseguiu derrubar o único que estava ainda como invicto dentro de seus domínios. Vamos ver agora como foi essa partida e os gols. O Criciúma que conseguiu, né, atacar, o Fortaleza acho que soube sofrer, mas também soube aproveitar os contra-ataques, as chances que teve para fazer os gols e vencer essa partida. Duelo muito difícil, mas a gente estava comentando, né? O Fortaleza era assim, tinha todas as chances de derrubar esse invicto. A gente já pode ver os lances, né? Já pode entrar aí para a gente comentar um pouco como foi essa partida lá em Santa Catarina. A gente já tá vendo que o primeiro lance de perigo foi realmente da equipe do Criciúma, um cruzamento e o Otero bate por cima, quase na marca da Cal, quase na marca
do pênalti. O cruzamento veio na medida, mas ele acabou perdendo essa chance. Uma chance perdida realmente, né? Livre de marcação, sozinho. E aquele famoso ditado, né? Quem não faz, leva. Fortaleza veio de contra-ataque. A bola sobra para o Pedro Henrique, para o PH, que faz isso, né? Um golaço de esquerda aos 42 ainda da primeira etapa, com a bola do Luiz Fernando, era um 3 contra 3. E o PH, quase ali na risca da grande área, faz um golaço sem chances nenhuma para o goleiro e abre o placar. Fortaleza abrindo o placar contra o líder do campeonato. O único lance de mais perigo dessa primeira etapa foi realmente o chute do PH, aquela finalização também do Otero, e o Fortaleza foi para o intervalo vencendo a partida, fazendo um placar muito importante para a sequência do jogo, né? A gente já tá vendo uma chance no contra-ataque. Miritelo puxa o contra-ataque, vai inclusive ganhar na trombada ali no ataque do zagueiro do Criciúma, mas acaba correndo um pouco, ficando sem ângulo, e o goleiro defende, cruza e o Luiz Fernando cabeceia, mas o goleiro no Criciúma encaixa também, né? A gente tá vendo aí uma baita arrancada no Miritelo, deu a trombada, o zagueirão ficou para trás e ainda conseguiu cruzar para o Luiz Fernando. A gente já tá vendo aos 41 na segunda etapa, um tiro de meta do João Ricardo, o Miritelo apenas escora, Lucas Sacha faz um passe para o Paulo Baia, que na saída do goleirão toca a bola, ainda bate na trave, né? Caprichosamente e entra. E esse foi o gol que definiu a partida, né? Finalização do Paulo Baia, bola bate na trave, entra. Um passe primoroso também, eu diria, do Lucas Sacha. Na hora a zaga já estava saindo, fazendo a linha de impedimento. E ele não desperdiçou, né? Bola no fundo da rede, todos os ângulos aí pra gente ver. Camisa 77, ele que é um jogador que o Paulo Autuori gosta, o treinador já mesmo falou isso. E aí, 2 para o Fortaleza, 0 para o Criciúma. Aos 51, o árbitro finaliza a partida. E é isso. Fortaleza derruba o único invicto em casa, o líder do campeonato. O Criciúma estava há 5 jogos, cerca de 2 meses, sem sequer levar um gol em casa. E o Fortaleza foi lá e venceu e não tomou gols, né? É isso, né? O Fortaleza jogou no domingo, tinha uma missão muito difícil lá no Heriberto Rus, mas fez aí um dos jogaços aí nessa temporada. Acho que a estratégia do Paulo Autuori foi ali muito bem aplicada dentro de campo. Foi um time, até como ele fala, né? Criou a maturidade competitiva ali dentro desse jogo, principalmente, né? Contra essa equipe que é líder do campeonato. Não tinha perdido ainda dentro de casa até então. E o Fortaleza fez ali as suas modificações dentro do plantel, né? O Paulo Autuori foi com a escalação com o João Ricardo no gol, né? Mailton na ala direita, na lateral esquerda Mucuri, na zaga o Gasal, mesmo com a falha, né? Eu acho que o Gasal é ainda assim um dos bons jogadores ali do Fortaleza que tem para ser titular. O Neres estava no departamento médico também. O Cardona estava titular, e aí o melhor zagueiro atualmente do Fortaleza é o Cardona, meu amigo. Mas já falo um pouco dele. No meio de campo, Lucas Sacha, Rodrigo, que como não tinha o Pierre estava suspenso no terceiro cartão amarelo. E aí Rodriguinho também para fechar o meio de campo. Rodriguinho também um grande jogador ali pro meio do Fortaleza. E nas pontas e no ataque, PH, centroavante Miritelo, e na outra ponta o Luiz Fernando, né? Então foi essa a escalação que o Paulo Autuori foi a campo contra o Criciúma. E aí no primeiro tempo, Fortaleza soube ali fazer a sua estratégia de jogo muito bem, que não foi deixar o Criciúma chegar tanto à meta do gol do João Ricardo, inclusive não teve nenhuma defesa do goleiro do Fortaleza, que eu me lembro no primeiro tempo. Então o Criciúma tinha um pouco a bola ali, mas não conseguia chegar com tanto perigo. Ou seja, a defesa do Fortaleza muito bem aplicada nesse jogo. E os contra-ataques dando jeito. A defesa muito bem postada, marcação muito boa e o ataque letal. Porque o Fortaleza teve o primeiro chute a gol na jogada, começou com o Rodriguinho, toca para o Luiz Fernando solta ali na ponta direita, né, do ataque do Fortaleza, para o Pedro Henrique fazer um dos golaços ali
já vistos nessa temporada da equipe do Fortaleza, né? E caiu muito bem a camisa do Fortaleza, inclusive com o Pedro Henrique, né? Um jogador que está ajudando bastante já o tricolor do PC. E aí, com esse gol, 1-0, Fortaleza sai no primeiro tempo vitorioso, né? Sai no primeiro tempo vitorioso, e aí já era um belo resultado para a equipe do Paulo Autuori. Inclusive, os torcedores vaiaram, né? O fim do primeiro tempo ali. Mas enfim, o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Fez ali praticamente um jogo perfeito, a gente poderia se dizer assim, nos critérios que a gente tem na Série B, nas partidas que a gente vê. O Fortaleza foi um jogo quase perfeito ali, né? Acho que beirou a perfeição realmente. E no segundo tempo, era esperado que o Criciúma fosse para cima, né? Equipe da casa, líder, não queria perder resultado, não queria perder pontos, foi para cima com tudo, pressionou bem a equipe do Fortaleza, estava buscando o ataque, e aí o Paulo Autuori faz 2 mudanças ali, que é até corajosa as mudanças que faz, porque ele coloca o Luan Freitas e tira o Luiz Fernando, ou seja, tira um atacante, bota um zagueiro para colocar uma linha de 3 zagueiros, né? O Gasal, o Cardona e o Luan Freitas. Nas alas continuava a mesma coisa, e aí ele tira também o PH que fez o gol e bota o Paulo Baia, e aí fica com 2 atacantes ali, realmente só esperando o contra-ataque, marcação fechada, mas também não uma retranca tão grande. Quando tinha que pressionar, pressionava bem. E aí surtiu efeito. O Fortaleza criou, acho que as melhores oportunidades ainda assim. O Criciúma não conseguia ainda assim chegar com tanto perigo à meta do João Ricardo. Para não dizer que teve chute a gols ali, teve um ou outro ali, mas o João Ricardo sempre bem quando acionado ali, já nos 50 do segundo tempo, que o Criciúma teve alguma oportunidade, enfim. Mas não teve aquela chance perigosa. Fortaleza já, por outro lado, criou oportunidade, a gente viu ali com o Meritelo. O próprio PH, antes de sair, teve um lance que ele puxou contra-ataque, podia ter saído ali uma jogada bem mais trabalhada para conseguir sair o gol, mas acabou não rolando. E sim, aí falando do lance do Meritelo, ele consegue uma arrancada, né? Velocidade não é o ponto forte dele, mas ele consegue ele proteger muito bem a bola e levar a bola até perto da área do goleiro Ayrton, da equipe do Criciúma, chuta e aí dá rebote. E aí na sequência ele cruza o Luiz Fernando também ainda no jogo, cabeceia, mas cabeceia em cima do goleiro. O Ayrton faz a defesa ali para o Criciúma, enfim. Mas aí no final do jogo, mais uma vez, como eu disse, o ataque letal da equipe do Fortaleza acabou ali surtindo efeito. O Lucas Sacha pega uma bola ali já no meio de campo para o ataque e aí dá um belo passe, como a gente viu ali, um belo passe, diga-se de passagem, para o Paulo Baia sair cara a cara com o goleiro Ayrton, colocar ali no cantinho, a bola vai que não entra, finge que não vai entrar, mas bate na trave e vai morrendo devagarinho no fundo das redes. E aí, decretada a primeira vitória do Paulo Autuori, e não poderia ter sido melhor. Em cima do líder da competição, o Fortaleza brigando lá em cima da tabela, para um pouquinho, né, breca as pontuações que o Criciúma poderia ter saído uma vantagem dentro da tabela da competição, que fica com 44 pontos, ainda tem uma vantagemzinha ali em cima dos outros, mas o Juventude já pode colar um pouco mais, Fortaleza também já está colando ali, e querendo ou não, esse resultado mostra que o Fortaleza vai brigar contra qualquer equipe dessa Série B para conseguir o resultado, que é subir ali nas 2 primeiras vagas, né? Subir direto à Série A. O Fortaleza acho que mostrou nesse duelo que a evolução a gente está vendo realmente no Fortaleza. O Paulo Autuori tinha empatado nos últimos 3 jogos, não tinha conseguido vencer, mas também não sofreu nenhuma derrota e agora faz um belo resultado contra a equipe do Criciúma fora de casa. Tira pela primeira vez nessa Série B pontos da equipe, todos os pontos da equipe do Criciúma, que é comandada pelo Eduardo Batista, que faz um belo trabalho. Com certeza essa equipe também vai lutar ali, né? Não é à toa que está na liderança. Vai lutar por essas 2 primeiras vagas. E o Fortaleza acho que entra na briga direta ali, realmente, para conseguir bater qualquer time que está lá em cima.
Fortaleza se demonstra muito forte, mas principalmente eu acho que o ataque ele deve ser falado, mas a defesa também deve ser muito, muito, muito parabenizada por esse jogo, porque o que o Cardona ganhou de duelos, de interceptações, cara, o Cardona ele fez um jogo muito, muito bom. Realmente, para quem viu o jogo, assistiu, Cardona hoje é o melhor zagueiro que está na equipe do Fortaleza. Outros jogadores também, o próprio PH, como eu disse, tá vestindo muito bem a camisa do Fortaleza. Fez gol, inclusive um golaço. Nos últimos jogos também tem bastante dado ali uma ajuda, um suporte na defesa, no ataque. Enfim, tem ainda suas falhas ali, né? Claro, não é aquele jogador perfeito, tem erros ainda, mas é o jogador ali que é titular da equipe, né? É titular. A gente viu que trocou agora pelo Luiz Fernando, o Vitinho estava na última. Enfim, e aí até se perguntaram, né, se o garoto Wellington não ia entrar como titular nessa partida, mas eu acho que o time que foi a campo, a estratégia foi muito, muito bem feita dentro de campo, muito bem, foi efetivada ali dentro dessa partida, conseguiu sair de forma muito perfeita com esses 3 pontos. Realmente, para o torcedor do Fortaleza, é uma felicidade poder ver o time jogando bem, jogando seguro, uma defesa segura, uma defesa quase perfeita ali, sem deixar um dos melhores times do campeonato ali. O Criciúma não é só um dos melhores mandantes, é um dos melhores visitantes também, ou seja, ele conquista ponto fora, conquista ponto dentro, mas dentro de casa, com certeza, ele é mais forte. E aí, tirou essa potência que era o Criciúma dentro de casa, mostrou, acho que para todos os times da Série B, que o Fortaleza vai bater de frente, vai chegar ali para brigar realmente, não sei se pelo top 6 no final ou pelo top 2. O objetivo a gente sabe que é o top 2, o objetivo é a vaga direta. E o Paulo Autuori, cara, tá de parabéns, realmente. Parabenizar ali toda a equipe por esse jogo. E eu aí acho que fica agora a parte do torcedor. É a hora do torcedor chegar junto, botar mais de 20 mil torcedores na Arena Castelão segunda-feira contra o Operário. O Fortaleza, a gente vai ver a tabela já já, pode ali o Novo Horizontino chegar a colar um pouco mais ali em cima, mas ainda assim foi um resultado que, meu amigo, foi um dos melhores resultados já do Fortaleza nessa temporada. E o Fortaleza vai enfrentar o Operário segunda-feira. Cara, é o momento do torcedor chegar, apoiar, mostrar toda a sua força, porque o Fortaleza mostrou nessa última rodada que vai brigar. Eu acho que pelo menos se o Fortaleza jogar o que jogou contra o Criciúma, com o pensamento que jogou, com a estratégia que foi efetivada dentro de campo, o Fortaleza tem tudo para brigar pelas 2 primeiras vagas. Se não for pelas 2 primeiras, vai brigar pelo top 6, como está agora na quarta colocação. Então, não tem o que falar de ruim dessa partida para mim, do Fortaleza. Só coisas boas, só qualidade mesmo eu vi nessa partida. E a defesa tá de parabéns. O ataque, claro, Pedro Henrique, golaço, Paulo Baia também conseguiu fazer seu gol. Mas a defesa tá de parabéns. Cardona, Lucas Gasal, Mucuri, os laterais Mailton, Rodriguinho também jogou muita bola. Esses caras todos fizeram uma ótima partida. Eu não tenho nem, acho que, jogador para criticar, para a gente falar, para dar algum ponto ali. Não tenho. Essa partida do Fortaleza, o Paulo Autuori conquista a primeira vitória. E essa primeira vitória não poderia ter sido melhor, assim, no comando do Fortaleza. É isso. Vence a primeira na Série B, o momento pedia. O Vitória, inclusive, venceu no turno e agora vence no retorno o Criciúma, 6 pontos em cima do líder. Não é qualquer coisa, né? Então, Fortaleza... Mas no primeiro turno, o Criciúma não era a equipe que estava hoje, né? Hoje em dia é uma equipe muito mais qualificada, mais forte também. Enfim. Ou seja, se o Criciúma não vencer nessa Série B, já são 6 pontos, Fortaleza que tirou, né? Ou seja, o mérito total da equipe do PC. Que, inclusive, os gols marcados por 2 ex-Ceará, né? O Fortaleza até fez a provocação no pós-jogo, né? Uma foto do PH e do Paulo Baia. Realmente, até vencendo a vida do torcedor do Ceará,
tá complicado. Mas enfim, após esse, a gente ver, né, como foram esses jogos, vamos ver como é que ficou a tabela. A tabela já vai entrar aí na tela para a gente comentar um pouco. A 24ª rodada ainda não acabou, ainda vai ter jogo amanhã, ainda vai ter jogo hoje também, Atlético, Novo Horizontino, o Sport também ainda joga. O que interessa realmente é o Novo Horizontino, que vai jogar fora de casa com o Atlético e com uma vitória pode ultrapassar o Fortaleza por conta do saldo de gols, né? O Novo Horizontino tem um saldo de 15 contra apenas 6 do Fortaleza, igual ali o número de vitórias também, mas Fortaleza está ali na 4ª posição, tá? Embolou tudo mais uma vez, né? Porque o Criciúma estava um pouco descolado dessa turma que vem atrás, Juventude, Vila Nova, mas com a derrota, com uma vitória, né, e uma nova derrota do Criciúma, o Juventude já pode virar líder em caso de próximas rodadas por aí. E o Fortaleza continua na briga pelo G2, quem sabe até por um título, né? Porque eu acho que com o futebol que apresentou ontem, eu diria, cara, que vem sendo o líder e praticando esse futebol aí nas próximas rodadas, contra as equipes ali de cima, não é impossível não, em 24 rodadas, ainda faltam mais de 10 para jogar, enfim, vai ter muita coisa ainda pra gente ver nessa Série B. E agora falando lá do lado de baixo, né, lá do Ceará, Avaí, segue aí nessa briga, né, o Náutico tá ali, empatou contra o São Bernardo e não conseguiu desgrudar ainda dessa luta, mas o Avaí venceu, ultrapassou o Ceará novamente, né, o Ceará teve o torcedor do Vozão teve uma noite tranquila do sábado para domingo, mas no domingo já voltou para a zona. Realmente está numa situação muito crítica. O Alvinegro de Porangabuçu, um ponto separa o Ceará de fora da zona de rebaixamento. E como eu falei, né, o Ceará vai enfrentar o Vila Nova. Olha a diferença, né, agora. O Ceará enfrentou Cuiabá, Náutico e Londrina. Todos ali 12º para baixo. Agora o Ceará vai pegar Vila Nova, que está lá em 3º colocado. Nessa sequência também pega o Atlético Goianiense, que está em 11º. Aí pega o Sport, 8º. Pega ali também o Fortaleza, seu principal rival, em 4º. E pega o Novo Horizontino, isso nas próximas rodadas. Não falei, obviamente, na sequência aqui, mas o próximo jogo é contra o Vila Nova. Fora de casa, o Ceará vai ter uma baita partida ali para conseguir tirar pontos. Eu acho muito difícil, com o futebol apresentado contra a equipe do Londrina, que o Ceará consiga tirar pontos de uma equipe que está brigando diretamente para o acesso. O Daniel Paulista tem que fazer ali as mudanças necessárias, não sei nem como, né? Vai ter que tirar ali algum ponto ali do Vila Nova, né? Porque se não tirou das equipes agora, vai ter que tirar dessas outras que estão lá em cima, né? Então vai ser isso, né? E o Fortaleza, mais uma vez, pode ser ultrapassado, né? Pode ficar em 5º colocado. Abriu ali chance para o Juventude chegar mais longe na competição, né? Brigar ali pela liderança do campeonato. Ainda vai jogar. E coloca o Fortaleza ali nos 40 pontos, né? Chegando nos 40. Ou seja, ainda assim, né? Não falando de briga lá em cima, mas também o Fortaleza está a apenas 5 pontos de garantir também sua permanência na Série B. É óbvio que o objetivo não é esse, mas só lembrando aqui que 45 pontos já salva, né? Se fosse pelo menos o Ceará queria, né, sonhar em estar ali com esses 45 pontos, chegar mais perto. Que é o que o Ceará está buscando ultimamente, né? É o mínimo que o máximo que o Ceará vai buscar, talvez vai ser isso mesmo. Lutar para sair da zona e conseguir os 45 para permanecer na Série B. E o próprio Daniel Paulista já falou isso em coletiva no último jogo. Então é isso. Ceará vivendo esse momento de tensão mais uma vez, na zona de rebaixamento, crise sem fim. E o Fortaleza com dias melhores, confiante para as próximas rodadas e confiante para brigar por coisas maiores do que está. Os dois times vão ter agora a semana livre para treinar e no fim de semana a gente vai ter a volta. A 25ª rodada da Série B, né? O Ceará vai jogar no domingo e o Fortaleza vai jogar na segunda-feira. Já finalizando, né, esses assuntos sobre Ceará e Fortaleza, a gente está esquecendo, né, de falar no comecinho da partida, no começo do programa, né, antes da partida do Ceará, que um pouco antes, né, no fim de semana, o Ceará acertou a venda do Júlio, atacante de destaque, né, um dos destaques da base
que vinha fazendo diferença para a equipe do Ceará nessa Série B, né, nos últimos jogos. Uma peça que o Daniel Paulista estava confiando nele e vinha trazendo resultados dentro de campo. Foi acertado a venda para um time europeu, né, um time da Dinamarca, que agora eu esqueci o nome, uma pronúncia um pouco não amigável, mas o valor gira em torno de 700 mil euros, pouco mais de 4,2 milhões de reais. Inclusive, foi tomada ciência, né, de que o único motivo da venda, dessa venda, claro, o Ceará, todo mundo sabe que passa por momentos difíceis, na situação financeira também, então veio realmente a calhar esse valor. Inclusive, esse foi o motivo, né, do jogador não ter nem sequer sido relacionado para essa partida contra o Londrina, não jogar mais pelo Vozão e agora já vai trilhar novos rumos até a Europa, Dinamarca, né, um país. Só falando um pouco mais, né, sobre os detalhes dessa negociação, né, que o Ceará realmente acertou essa venda, e aí o Ceará tinha 70% dos direitos econômicos do jogador, né, por isso fica com 4,2 milhões, mas a venda aí gira em torno ali, inclusive fica com 2,9 milhões, né, 70%, o total foi 4,2, e aí gira em torno de 700 mil euros. O atacante de 21 anos chegou no Ceará em 2025 para integrar o sub-20 do elenco, inclusive conquistou uma Copa do Nordeste, né, no ano passado também, com a base. E aí o Ceará também fica com 21% de negociações futuras do jogador, desse atleta que inclusive veio do Palmeiras, né? O Palmeiras contém ali os direitos do Júlio, os que sobraram. E aí, claro, mais uma vez, mais uma decisão, ao meu ver, errada, errônea, da gestão do Ceará, que vende o jogador ali por um preço, no meu ver, não muito justo, pelo que o Júlio vem desenvolvendo, por o que ele pode mostrar e se desenvolver mais ainda. A gente sabe que o mercado está uns valores mais altos que isso, a gente vê outros meninos, até próprios times ali como Sport, Vitória, Fortaleza, que conseguem vendas com valores maiores do que esse, né? Então, o Ceará vai vender, vai conseguir, o principal motivo é para pagar os salários atrasados dos jogadores, que foi dito, né? Ok, vai pagar, a folha salarial vai ficar ali mantida, vai ficar estável, vai ser paga, todos os jogadores, ok. Mas o Júlio era uma das peças mais importantes que tinha no elenco. Jogador titular que estava tentando resolver, tinha individualidade, que estava ali, era uma criatividade para os jogos do Ceará, para a equipe no ataque. E aí, como é que vai ser depois dele? Chegou o Daniel Lobato agora, estava no banco de reservas, nem colocou para jogo o Daniel Paulista. Ou seja, esse cara que chegou agora vai ter que ser o novo refúgio do Ceará, vai ser o cara que chegou recentemente do Sport, passou pelo Sport, enfim. Ele vai ter que ser agora a peça de reposição para um menino que vinha jogando um dos melhores futebol que tinha no Ceará, que já é pouco. Então, mais uma vez, ao meu ver, decisão errada. Ok, a folha salarial vai ser paga, mas isso pode causar uma catástrofe muito maior do que esse só apenas salário atrasado. Isso pode causar um rebaixamento. O Júlio podia ser um cara ali para salvar o Ceará em jogos. E aí a gente não sabe se o Daniel Lobato vai jogar, vai render igual o Júlio rendia. Então, ao meu ver, a gente vai... Enfim, né? Vamos ver aí como é que vai ser os próximos jogos. A gente já viu ali que o Ceará acho que já sentiu um pouco a falta dele no último jogo. Faltava um pouco de criatividade ali no ataque. Ainda tem o Melk, obviamente. Ainda tem João Gabriel. Ainda tem Gabriel Silva, que decidiu. Mas, para mim, é uma decisão muito errônea. O Ceará pode pagar pelos próprios erros que está tendo nessa temporada, que vai poder culminar no fracasso total, que é o rebaixamento da Série C. É isso. Essa venda, então, é o Viborg da Dinamarca. Acabei de puxar aqui no VAR. Viborg da Dinamarca é o clube que vai adquirir cerca de 60% dos direitos econômicos do atleta que estava aqui no Ceará. Então, é isso. Falando um pouco sobre Série C também, né? Já saindo do assunto de Série B, o Floresta venceu fora de casa o Volta Redonda no último fim de semana, né? E agora segue mais vivo do que nunca. Vai para a última rodada, ainda fora da zona de classificação, mas empatado em pontos com uma galera, né? São nesse G8 da Série C.
vai jogar em casa contra o Ituano, aqui no PV no sábado, e acho que uma simples vitória já deve colocar o clube nos playoffs para acesso à Série B. Claro que vai depender de outros resultados, né? O Floresta está empatado com muitos times, mas está fora da zona, ou seja, nos critérios de desempate ainda está fora. O Ituano não briga mais por nada, está ali na 15ª posição, já está livre do rebaixamento para D e também não tem mais chances de acesso, não tem chance de classificar para esse G8. Então, não briga mais por nada, vem visitar o Floresta, que vai dar tudo dentro de campo para ir, pelo menos para esses playoffs de acesso à Série B mais uma vez, né? Só dando as notícias do Floresta também. Então, finalizando, né, aqui, falamos sobre Série B, Série C também, né, sobre Floresta, nosso time cearense. Queria falar mais alguma coisa sobre alguma pauta? Acho que é isso, né? Torcer aí pelo Floresta, né? Realmente acho que tem 4 times ali com 27 pontos, brigando por essas vagas finais que levam aos playoffs, né? Pra gente lembrar, no passado o Floresta quase bateu na trave ali para conseguir o acesso também. Então esse ano a gente torce mais uma vez para esse time lá da Vila Manuel Sátiro, né? É isso. Então a gente já vai finalizando por aqui. Peço para você que está nos assistindo a deixar seu curtir, o seu comentário, que não custa nada e nos ajuda bastante. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder aqui os nossos conteúdos diários. A gente está aqui de segunda a sexta a partir das 9 da manhã falando sobre esportes. E também nos seguir nas redes sociais. Instagram, TikTok, TV da Transparência, tudo junto, é o nome do usuário. Onde lá a gente publica principais cortes sobre as principais opiniões, principais comentários que a gente disserta aqui no dia a dia. Então, é isso. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre esportes. Até mais. Até mais.